Seja bem-vindo à Casa Museu Teresa e de Edson Ribeiro. Aqui é um mergulho na história de Serra Talhada. Tem um acervo grandioso. Aqui é uma mesa que eu uso para trabalhar, fazer minhas pesquisas. Uns livros ali que geralmente estão pendentes, faltando eu fazer leitura. Aqui a gente tem um gramofone, um aparelho que tocava discos a corda, de 1902. Aqui algumas homenagens que me fizeram, estão expostas aí. Na parede aí, fotos de pessoas da família, quase todas. E aqui, professor, o que? Isso aqui são livros publicados por pessoas de Serra Talhada recentemente. Aí eu deixo aqui um tempo, depois eles vão para a prateleira. E essa Isso aqui, expositor, no caso? geralmente eu coloco uns textos de minha autoria e vou revezando, colocando outros. Então, no caso, são textos do senhor. Sim, Da exato. própria autoria. Professor, na sala tem mais, como é que se diz? Mais coisa para ver, né? Tem. Aqui eu tenho uma coleção de discos de vinil. E No caso, os discos. fitas de vídeo. Mas assim, é de autor serra-talhadense ou como é que se diz? Não, aqui Em geral. tem os serra-talhadenses e tem Em geral, né? no geral, Em geral. Aqui a parte de autores pernambucanos, parte da biblioteca, só com autores pernambucanos. Certo? Nego, tu tá aí, né? Pessoal, vamos conhecer aqui mais a casa. E aqui, professor? Aqui são coisas miúdas, às vezes de várias pessoas. Dessa mapoteca aqui, mapoteca não, dessa vitrine aqui, são coisas da minha mãe. Ela era costureira, essas tesouras eram dela. A bolsa que ela guardava documentos. A carteira de trabalho, né? Carteira de trabalho. Relógio. Um relógio de pulso, automático. O que está me chamando a atenção é essas tesouras, o tamanho dela. Né? Deixa eu mostrar aqui o pessoal. Olha, pessoal. Como é as tesouras. Aproximadamente essa tesoura, professor, é de que ano? Isso aí, início dos anos 70, possivelmente 1972. Nossa, bom tempo. É. E o segundo expositor, professor? Aqui são pedras trabalhadas pelos homens da caverna, certo? Ferramentas dele. Isso aqui é como se fosse uma espécie de um machado, um martelo, alguma coisa assim. Mas assim, essas pedras, elas foram encontradas aqui em Serra? Foram. Aqui em Serra? Aqui em Serra. Em qual setor? Eu não sei, que o pessoal me presenteia com essas coisas e às vezes nem a própria pessoa sabe explicar De onde veio? de onde veio, às vezes já era de alguém da família dele. Professor, só um minuto aqui.
Tem uma coisa aqui que está me chamando muita atenção. Sim. Essas pilhas aqui. Só um minutinho, pessoal. Essas pilhas eram do telefone da rede ferroviária. Aquele telefone que dava corda assim, com uma manivela de lado. Então o telefone funcionava com essas pilhas aqui. Para ele funcionar, usavam as duas pilhas. Duas? Duas. Nossa. Pequenininhas assim. Pequenas assim. Aí quando já estava desativado lá a rede ferroviária, Sim. Minha esposa estava caminhando por lá e tinha uma pessoa lá dentro da estação. Aí ela perguntou se ele não podia doar isso para o museu. Aí de pronto ele entregou e ela trouxe para cá. Professor Dias, tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção quando eu entrei aqui na casa do senhor, foi esses óculos. Que no caso... Isso aqui é um piscinês. Aqueles óculos que coloca no nariz assim, que não tem as pernas para segurar. Isso aqui, né? Esse aqui. E esse segundo aqui? Isso aí já é mais novo, mas pertencerá à mesma pessoa. No caso, pertenceu a... Lia de Aguê. Morava lá na Praça Sérgio Magalhães, ali, numa casa antiga que tá do mesmo jeito lá. Parece que ela é amarela à frente. Na Praça Dr. Sérgio Magalhães. Sim. Pertenceu Mais ou a ela. menos. Pertenceu a ela. Mais ou menos ali em frente onde era o Coreto. O Coreto da Praça. Oi? Sim, exato. Exato, né? Fica ali... Subindo do lado direito. No caso, subindo ali a casa lotérica. Acima da casa lotérica. Acima da casa lotérica. E aqui, professor, o terceiro expositor. A gente vai ter, parece que é colher. Aqui são coisas diversas. Punhal, né? Deixa eu ver o que mais. São talheres. Esses talheres, eles são de localidades diferentes. Isso quer dizer que é de Serra Talhada e de região. Alguns países. Professor, e o quarto expositor aqui? A gente vai ter, no caso... Pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês. A gente tem chave, não é isso? Isso aqui é uma chave de um sítio aqui da cidade, que era do pai do meu pai, Antônio Inés Magalhães. No caso, o avô do senhor. Meu avô. E qual era o nome do sítio? Do sítio? Sítio Malhada de Pedras. Essa chave era do século XIX. Século XIX. Mas era a chave de quê? De uma casa? De porta. De porta mesmo. Porta de entrar na casa. Pessoal, aqui eu vou fazer aqui um zoom dos 4 expositores de vidro. Para a gente mostrar mais aqui mais coisa. Super interessante aqui, pessoal. E aqui, professor, aqui no Mercedes, no recanto. Aqui a gente tem umas coisas sobre Zé Marculino, livros que publicaram sobre ele, um livro que ele mesmo publicou. Sim. Deixa eu mostrar aqui o pessoal. Quer dizer que aqui é todo o material do poeta Zé Marculino. Zé Marculino. Professor, e qual foi o livro que ele publicou? Tá aí? Zé Marculino publicou? Sim. É esse livro aqui, ó. Cantadores, prosas sertanejas e outras conversas. É de autoria do poeta mesmo. Zé Marculino, E aqui são lembranças de
de missa dele, que a gente tinha aqui em Serra Talhada, a missa do poeta, que ligeirinho deixaram de fazer. E o segundo expositor, professor? Aqui a gente tem um litro oficial do Segundo Império. Do Segundo Império Brasileiro. Deixa eu mostrar aqui. Já me perguntaram se realmente dá 1 litro. Eu tive o cuidado de medir. E aí? Tá certinho. Certo 1 litro. Certo. Agora, professor, olhando para o recipiente, a gente disse não acredita, que... Não acredita, professor. Vou mostrar o tamanho do recipiente. Não tem quem diga que cabe 1 litro, mas o professor fez o teste aqui. Realmente cabe 1 litro. Professor, eu estou vendo aqui uma obra de arte que é do saudoso professor Pimpo. Isso. É o santuário, né? É um oratório. Oratório. Com certeza as portas abrem? Abre sim. Abre sim, né? Quer que eu abra? Abra. Para nós mostrar aqui o... Tem lá aqui em cima. Agora, minha gente, o professor Pimpo era muito detalhista. Olha a perfeição das artes do saudoso professor Pimpo. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Vou fazer aqui um giro nos detalhes da obra. Olha só o detalhe, pessoal. É impressionante. E feito à mão, né, professor? Isso aí é talhado, tudo na mão. Na mão. Professor, essa obra de arte já teve na Casa da Cultura aqui de Serra? O que? Esse oratório? Esse oratório? Tinha para vender lá. Pimpo fazia para vender. Para vender, né? Esse aqui mesmo ele doou a minha esposa, deu de presente. Mandou ela escolher lá na casa do artesão. Vá lá e escolha um para você. Ele era muito ligado a gente, sabia que ela gosta muito de arte, de artesanato. Aí ela foi lá e pegou esse. Aqui. Mas quem comprava essas peças eram pessoas de fora que estavam passando por Serra Talhada. O pessoal daqui gosta muito de receber de presente para chegar em casa e dar para o menino brincar. É uma verdade. Eu concordo com o senhor. Professor, aqui do lado a gente vai ter uma máquina de datilografia, né? Essa máquina de datilografia foi a primeira do Colégio Cônigo Torres. Quem usava ela era seu Olegário. No caso foi a primeira máquina do Cônigo Torres. Ela foi transferida lá para o Colégio Cônigo Torres, assim que foi criado o colégio. A primeira máquina de datilografia do Colégio Municipal Cônigo Torres, transferida da Prefeitura para a escola em 1954, pelo então prefeito Moacir Godoy Diniz. Ou seja, essa máquina ela tem, deixa eu fazer aqui o cálculo, 46 anos, com mais 25, 71 anos. Não é isso? E isso aqui estavam fazendo uma reforma no colégio e ela foi jogada no lixo. E a diretora que estava chegando lá, quando viu, telefonou para mim, comentando o detalhe, que a máquina de seu Olegário estava no lixo lá, junto com a metralha da construção. Então eu fui lá e resgatei do lixo. Resgatou. E tem até hoje. Isso. Ou seja, faz parte da história de Serra Talhada. Exatamente. Professor, mais na frente aqui a gente vai ver mais máquinas, não é isso? Mais máquinas de datilografia. Aqui são coisas mais recentes que também iam parar no lixo, do Colégio Metódio Godoy. Metódio Godoy. Essa última. Isso aqui era quando tinha o curso de técnica em contabilidade e técnica em secretariado, que o pessoal aprendia a trabalhar nessa registradora.
Aqui é outra datilografia, do jeito daquela de baixo. Essa máquina aqui, professor, era em qual ano que o pessoal fazia, como se diz? Fazia... Trabalho nisso aqui? Sim. Em qual década? Olha, desde o início da escola. A escola foi criada começou a funcionar em 1978. E isso já, logo no início, já estava lá, essa máquina. Já estava lá. Já. Aí quando acabaram com os cursos técnicos, Sim. aí ficou lá jogada. Aí o professor Abidiel, que era o diretor na época, fez doação para eu botar no museu. Colocar no museu. Foi. Essas outras aqui, sim, isso aqui também era do Betório. É porque isso aqui tem uma lâmpada que é caríssima, é o preço do aparelho. Do maquinado, do aparelho. Então, quando queima a lâmpada, encostam lá num canto e pronto. Aí ela veio parar aqui no museu. Essas demais aqui Sim. eram coisas do Banco do Brasil, de Serra Talhada. Do Banco do Brasil? É. Salientando que é a primeira agência bancária do Banco do Brasil, do Pajeú. Do Pajeú. Quer dizer então, que a primeira agência do Banco do Brasil, do Sertão do Pajeú, foi aqui em Serra? Era aqui, foi. Mas sempre foi naquele local? Ou... Não, ela já passeou por outros... Já passeou, outros locais. É ali onde é a Scarlett. Sim. Naquela esquina ali era uma parte do banco e do outro lado onde era a Prodarte era a outra banda do banco. Outra banda. É. Outra parte, né? Uma parte era só a parte agrícola. E outra parte era onde tinha os caixas, ficava a gerência, etc. Isso aí acho que foi na década de quanto? De 70? Eu não sei precisamente isso. Só a gente olhando no banco, quando foi inaugurado a agência, né? Inaugurada a agência, aí a gente vai saber mais ou menos até quando funcionou ali. Deixa eu mostrar aqui o pessoal de perto. Essa máquina aqui é uma empilhadeira de cédula. As cédulas não são guardadas em pacote de 100 cédulas? São. Elas são feitas nessa máquina aqui. No caso, colocava o dinheiro aí e a máquina ia... Esse dia. Empilhando, né? Não foi da minha época isso aqui. Apesar de eu ter trabalhado muitos anos em banco, quando eu cheguei em banco já não tinha isso aqui. Já não tinha mais, né? Não. Então, assim, antes do senhor ser professor, o senhor já trabalhou em banco? Trabalhei 9 anos. 9 anos? Foi. Essa máquina aqui, professor, faz parte ou é outra máquina? Aqui é a mesma parte dessa aqui. É a mesma máquina? É. Tem alguma coisa, algum comando aqui com essas alavancas. Sim. Eu não sei. Não sabe. Para onde vai. Essa segunda máquina aqui. Isso aqui, vamos começar pela de baixo. Vamos. Essa de baixo, ela tem uma roda aqui, que tem o alfabeto de A a Z e tem a numeração de 0 a 9. Isso aqui era para fazer uma chapa de alumínio, assim, com os dados do cliente. Quando fazia essa chapa com os dados do cliente, trazia para essa outra aqui, sim, que era para imprimir nos talões de cheque. Colocava, levantava aqui, tô vendo. e colocava a folha, aí baixava, aí imprimia. Aí botava a próxima folha e assim por diante. Então, aí no caso é como se fosse uma gráfica, né? Sim. Uma gráfica para fazer talão de cheque. O Banco do Brasil pagava uma nota caprichada para alguém ficar naquela salinha só fazendo isso o dia inteiro. O dia inteiro. É. Muito cliente. É. Rapaz, que negócio impressionante. Eu nunca imaginei isso na minha vida, pessoal. Olha como... Sim, só salientando. Sim. Isso aqui ia para o lixo também. Também. Estavam fazendo uma reforma lá no banco e isso aqui estava para ir para o lixo.
Aí eu tenho uma pessoa minha lá, um irmão maçom, Antônio Arnaldo, ligou pra mim, disse, vem olhar o que é que estão botando no lixo aqui. Aí eu fui lá olhar, quando cheguei lá eram essas máquinas. Ô professor, assim, pelo que eu vejo, assim, parece que é cultural e habitual a própria população jogar o que é histórico, né? Exatamente. Né? É. Ou seja, se o senhor não tivesse guardado, muito dessa geração não ia ter conhecimento da forma como era feito os talões de cheque, não é isso? Isso. E as máquinas que aqui é 100% manual, né? É, exatamente. É 100% manual. Professor, e mais na frente aqui a gente tem o quê? Isso aqui é uma máquina nova, que não se usa mais essa máquina escandalosa desse tamanho. É verdade. Aí a pessoa desativou a casa onde tirava xerox, né? E me doou a máquina. Esse telefone foi doação? Esse telefone aqui foi o primeiro aparelho telefônico do Colégio Metódico Godoy. Quer dizer que isso aí foi o primeiro aparelho telefone utilizado lá no Metódico Godoy, no colégio. Vou mostrar aqui o pessoal. Ele tem cadeado, não é isso? Tem. Eu fui diretor de lá um tempo e quando assumi a direção, o diretor está sempre atendendo o telefone, eu notei que o pessoal do outro lado não ouvia, assim, com clareza o que eu estava falando. Sim. Aí eu descobri que era esse aparelho aqui que estava cansado. Aí eu comprei um novo, sim, doei lá para a escola e trouxe o antigo para casa. Para casa do... Para não ir para o lixo. Que isso não tinha ido. Com certeza. Essas máquinas aí que eu lhe mostrei iam todas para o lixo. Aí eu vi essas coisas lá e quem me socorria era o professor Alberto. Professor Alberto. Alberto, ó, tem isso assim assim, vamos botar no lixo. Bota no teu carro e leva lá para casa. Aí ele trazia. É. Mais na frente a gente vai ter uma TV, não é isso? É, aqui é uma TV de tubo. De tubo. Uma TV mais recente, não é isso? É, hoje não se usa mais não, que até desativaram esse sistema, né? Para utilizar um TV desse aqui tem que ter um aparelho por fora. Exato. Professor, e aqui no quarto a gente tem, no caso, como se diz, é uma parte do acervo, pessoal, mas tem mais coisa. É. Tem muito mais coisa aqui, mas se diz. Vamos começar aqui. Aqui na bancada, professor. Aqui a gente tem o sino do Colégio Cônigo Torres, que também ia parar no lixo. Quem me doou foi a professora Edileuza, quando foi diretora de lá. Professor, mas esse sino, ele era colocado na parede, né? Na parede. Pendurado num canto assim, tinha a cordinha para puxar. É. Ali na porta da secretaria, que é o mesmo local ainda. Mas os alunos davam para ouvir o toque? Dava. Dava? Ele tá rouco hoje porque ele tá trincado. Sim. Mas ele era barulhento. Então, no caso, aí foi o primeiro sino. É, o primeiro e único. E o único. Depois dele já veio uma coisa elétrica, uma cigarra, sei lá o que é. Uhum. E aqui a gente vai ter o que? É máquina de... Máquina de calcular. Usavam nas lojas antigamente. Isso aqui é um projetor de slide, aqueles filmes pequenininhos assim. Uhum. Colocava nessas brechas o filme inteiro, aí ia passando no controle. E os alunos assistindo. É. Os alunos assistindo. Aqui uma vitrola. Uma vitória aí? Vitrola. De LP mesmo. É, LP. Aqui. Essa daqui é a mesma daquela. É a mesma? Tá aberta. Olha que coisa boa. Aqui, pessoal. Essa aqui, ó, ela tá fechada. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Aqui tá fechada. E a gente vai mostrar ela aberta.
Olha que coisa legal aqui, pessoal. Essa parte de lá é a caixa de som. Aqui, né? É. Aqui, pessoal. Então, no caso, ela serve como caixa de som e tampa ao mesmo tempo, né? É, exato. Ó. E vitrola. Ela só faz tocar o disco. Radiola já é diferente. E é? Tem rádio e tem vitrola. Por isso que chama radiola. Aqui, ó. Essa daqui. Isso é uma radiola. No caso, ela tem mais função. É, porque tem rádio e tem vitrola junto. Aí é radiola. Dessa eu não sabia. Professor, eu estou percebendo aqui, estou vendo que tem uma placa, não é isso? Uma placa. Essa placa aqui, ó, pessoal. Essa aqui foi a placa de inauguração do Colégio Metódico Godoy. Essa foi a placa de inauguração Do Colégio Metódico Godoy. Deixa eu E arrancaram, rasgaram da parede, ali ó, onde está rasgado aqui. Deixa eu mostrar aqui o pessoal bem de perto. Aqui, ó, pessoal. E tiraram a placa bonita, feita em bronze, para botar uma placa de acrílico. Beleza? Você tirar essa placa, Aí botaram uma de acrílico. Não podia, elas não podiam conviver juntas, a antiga da inauguração podia. e a nova. Podia. Mas não, eles querem passar por cima do político anterior que colocou a placa. Porque no caso aqui foi inaugurado por qual político da época? Quem fez essas escolas no estilo do Metódio Sim. foi Marco Maciel. Ele fez uma escola daquela em cada cidade polo de Pernambuco. Ele fez uma. Foi. Então isso aí é na época do deputado Inocêncio, no caso. Sim. Né? Tem Ele Inocêncio. E o prefeito vai ser, deixa eu ver quem. Era Hildo Pereira, quando foi inaugurado o Metódio. Em 74, 70. Por aí, né? Deixa eu ver. Não, a inauguração. Deixa eu ver aqui na placa. Vamos ver aqui, pessoal. A data em que a escola foi inaugurada. Só um minutinho, pessoal. Aqui, pessoal. Vocês verem aqui, só um minutinho aqui. Deixa eu ver, pegar aqui o zoom. Aqui, ó. Em 1977. 1977. O mês foi setembro. 2 de setembro de 1977. Foi inaugurado. O prefeito era Hildo Pereira. Hildo Pereira, exatamente. Tá aqui, pessoal, a placa. Inclusive eu tenho fotos da inauguração. O senhor tem foto? Tenho. Professor, e mais na frente a gente vai ter o que Aqui a gente do tem acervo? uma coleção de máquinas fotográficas antigas. Filmador. Salientando que isso aqui não é uma máquina fotográfica. Isso aqui é um projetor de slide. Do jeito daquele que a gente viu lá. Vai colocando os filmezinhos. Do jeito desse aqui, a mesma função. Só que esse aí é o mais novo. Já tinha um controlezinho para ir passando as fitas. E esse aqui era manual, era muito antigo. Esse aqui é manual. Manual. A gente botava o filme ali, aí puxava, aí quando passava aquele, tirava aquele, botava o próximo e assim por diante. Nossa, quer dizer que aquele é mais moderno. Moderno, exato. E o professor botava lá e ia com o controlezinho só clicando e passando o próximo filme, até terminar. Próximo filme não, o próximo quadro do filme. O próximo quadro. É verdade. E aqui, máquinas fotográficas. Essa aqui e essa são aquela chamada de Polaroid, que a fotografia saía na hora. Sim. Essa daí? Essas duas aqui. Essa e essa. Sim. No caso, a fotografia já saía na hora. Pronto, Vou mostrar aqui o pessoal de pé. E essa aqui, professor? Isso aqui é uma máquina profissional. Sim. A mais antiga delas todas aí.
É a mais antiga. Sim, e a mais, assim, bacana, né? Com mais... Com mais função? mais função, mais poderosa. No caso, o senhor quer dizer na qualidade da imagem. Qualidade da imagem, enquadramento, todas essas coisas aí que os fotógrafos exigem, essa daqui tinha. Ou seja, ela é completa. Para um profissional, a altura dela. A altura dela. E o segundo expositor, pelo que eu estou vendo, é máquina também, né? Máquina também. Aqui são mais... mais atuais. Não são profissionais, né? São semi. Bem que essas duas aqui são máquinas profissionais. Essas duas aqui? Essas duas são profissionais. Isso aqui pertenceu ao seu Oliveira Borrego. As duas? As duas. As duas. E aquelas Polaroid também pertenceram a ele, seu Oliveira. Qual? Essas duas aqui. Essas duas, não é isso? É. Aí o senhor conseguiu de que forma, assim? Comprei a ele. Comprou a ele? Foi. Comprou a ele. Professor, e aqui do lado do senhor, a gente tem mais máquina de... Sim. Pode mostrar. Aqui a gente tem a maleta, né? Essa maleta, que eu tenho muita fita de vídeo antiga. Sim. Aí era doido para conseguir a filmadora que pega aquele tipo de fita de antigamente. Aí comentando um dia com Anacleto, fotógrafo, que eu era doido para conseguir uma máquina dessa. Uma filmadora. Uma filmadora. Aí a gente conversou. Depois da conversa, ele disse: vem aqui olhar um negócio. Sim. Aí fui lá dentro, numa estante dele, onde ele coleciona aparelho de TV pequenininho. Sim. Aí tinha essa malinha lá. Aí ele foi, puxou a malinha, abriu em cima de uma mesa. Aí disse: essa daqui tá boa pra você? Aí o senhor disse o quê? Rapaz, não tá melhor? Deixa eu mostrar o pessoal. Ó, pessoal, eu vou mostrar aqui a vocês de perto. Professor, essa máquina, ela é profissional? É profissional. Ela tem todos os recursos. Exatamente, para fazer uma filmagem decente. Era desse tipo aqui, usada por o fotógrafo Pelé, por Anacleto. O senhor ainda se lembra do preço dela, não? Devia ser em quem? Em cruzeiro, cruzado? Eu não sei porque essa daqui foi presente de Anacleto. Foi presente? Foi. Olha aí, tá aí, né, pessoal? Depois que eu olhei, essa daqui tá boa pra você? Tá. Então é sua. É sua. Olha que coisa boa. Esse presente interessante. Mas o senhor chegou a usar ela? Não, cheguei não. Chegou não? Não. Porque não é a minha praia. Minha praia é só cuidar do museu. Cuidar do museu, né? É. E bem cuidado, né? Bem zelado. Ou você tem carinho pelas coisas, ou então não inventa, né? É uma verdade, professor. Aqui na bancada a gente vai ter mais máquina de tatuografia. Essa daqui tá ok, mas essa daqui tá precisando restaurar a pintura. Por isso que ela ainda tá aqui encostada. Vou mostrar aqui o pessoal. Aqui a gente tem mais uma daquelas da Escola Metódio. Mais uma, não é isso? Essa daqui é do Metódio também, não? Não, essa aqui era do engenho lá de Moreno, na região metropolitana do Recife. Engenho Novo da Conceição. Pessoal, aqui tem uma vermelha. Ela é mais antiga do que essa máquina. É da mesma época dessa aqui. Aqui, pessoal. Isso aqui, você não imagina de onde foi essa máquina. É daqui de Serra? Da delegacia daqui. Da delegacia? Sim. E até órgãos públicos o povo joga as coisas no lixo. O pessoal não preserva a própria história, né? É. Isso é uma verdade.
Aqui, pessoal, aqui a gente vai ter... Pra tu não cair aí por cima. Aqui pode... Aqui a gente vai ter mais vai ter uma seção de livros, né, de partilha. Esses livros aqui, na verdade, não são meus. Eles pertencem à Academia de Letras do Sertão Pernambucano. A LESP. Por falta de uma sede, então eles guardam o acervo deles aqui comigo. Aqui. Que, mestre diz, tá bem guardado e bem preservado. Né? Exato. Sob o cuidado do senhor. É. Professor, pessoal, desculpa aqui. Vamos ver aqui, no caso, estante, né? É, estante muitíssimo antiga. Aqui o senhor guarda o quê? Os livros, revista. Aqui tem coisas pendentes que Sim. eu estou fazendo leitura. E a parte de baixo ali é onde eu guardo os vídeos, os CDs de pessoas de Serra Talhada, de Pernambuco, coisas assim mais próximas da gente. Mais próximo, né? É. Ou seja, aí vai ter Mercedes. Vai ter material do pessoal de Serra Talhada, Mercedes, da década de 70, 80, 90. Não é isso? O material, o acervo. Exato. Tudo que eu consegui desse pessoal vem parar por aqui. Coisas raríssimas. Pessoal, a gente vai ver aqui algumas exemplar aqui. Isso aí, pessoal, é de quem? Gildo Godoy, já ouviu falar aqui? Gildo Godoy? Gildo. Não, eu não. Tinha CD gravado? Não, primeira vez que eu tô... Ó, pessoal. Para quem nunca ouviu falar, o CD de Gildo Godoy. Quem é o próximo, pessoal? Gomes. Pessoal, aqui tem cada... Rui Grude. Deixa eu ver aqui, pessoal. O CD de Rui Grude. Do nosso querido amigo Rui Grude aqui, pessoal. O CD original de Rui Grude. Forró de pé de Serra Talhada. São uns CD do Quinteto Violado. Aqui de Serra, né? Sim. Aqui, pessoal. Olha que raridade. E bem preservada. É impressionante. Isso aí, pessoal, é de... Buda de São Miguel. Aqui, pessoal. Vocês aí, ó. O CD de Buda de São Miguel. Forró, arte de cantar. Então, no caso, aqui na estante a gente vai ter CD, livros, revista, não é isso? Exato. Do povo de Serra. Tudo tem a ver com Serra Talhada. Tudo com Serra Talhada. É tudo acervo, não é isso? Exatamente. Exatamente. Pronto. Vamos fechar aqui com cuidado. Aqui em cima a gente tem uma casa de João de Barro, né? Isso é um artesanato ou é uma casa mesmo? Não, é uma casa mesmo. Eu estava dando aula e chegou um menino com uma vara bem grande com essa casa de João de Barro presa, no mesmo local onde o passarinho fez o ninho. Dizendo que ia quebrar para ver como era dentro. Aí eu dei uma chamada nele, tomei
A casa de a João de casa Barro. de João de Barro. Aí trouxe para casa. Cortei as varas, onde tem ó, um pedaço aqui e outro aqui. E guardei. Aqui, pessoal. Para quem nunca viu uma casa de João de Barro, aqui, ó. Essa é natural. Pessoal, vamos para a segunda sala. O que é aqui? Sim. Vamos. Vamos? Ou quer mostrar mais alguma coisa aqui? Não, aqui tá ok. Tá ok. Aqui a gente viu. Deixa eu fazer aqui um giro. Só um minutinho. Um giro aqui na sala. Agora a gente vai para a segunda sala. Pronto. Nessa aqui, né? Essa segunda sala. Pessoal, agora aqui, pessoal, vocês vão ficar impressionados. É algo impressionante, pessoal. Pessoal, aqui a gente tem livros, revistas, como é que eu posso dizer, do povo de Serra Talhada, do sertão do Pajeú. Exato. O meu foco é Serra Talhada. Sim. Mas como o acervo foi se alongando, aí passei a também colecionar coisas do sertão do Pajeú. Eu tenho aqui uma estante que são de autores do Pajeú, várias cidades do Pajeú. Essas primeiras, segundas. Vou mostrar aqui o pessoal. Aqui, pessoal, aqui é só de autor do sertão do Pajeú. Essa e essa. Ali embaixo é livro didático. Exato. Aí aqui a gente tem espaços com temática, né? Pelo que eu tô vendo. A gente tem autores serratalhadenses. Aí aqui é só de autores de Serra Talhada. Na parte de cima é o cangaço, não é isso? Aqui cangaço. Cangaço. Tem essa parte ali. Outra parte ali, cangaço. Cangaço, exatamente. Tem novela também, né? Isso? Tem. Novela, deixa eu ver aqui. É tudo. Como se diz? Classificado, né? Isso, cada seção. A gente tem crônicas. Tem contos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ou seja, cada seção da partilha é um tema, não é isso? É um tema. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui. E aqui, professor, do outro lado da biblioteca. E aí pesquisa, assim, no geral. E também tem lá em cima ali poesias. Aí tem lá romance brasileiro. Literatura estrangeira em língua portuguesa ali. A primeira parte lá também é literatura estrangeira em língua portuguesa. Sim. Aqui é mais, como se diz? E são pensadores. Pensadores. Aqui. Revista, não é isso? Revista. Revistas. Deixa eu passar aqui um zoom. Só passar aqui para vocês verem. Devagar. Ó. Olha como é bem organizado, pessoal. Tá vendo? A gente tem uma parte aqui. Sim. Só com livros de Solidônio Leite. Olha o tamanho do acervo do rapaz. Ele publicou tudo isso de livro? Não, é acervo. É acervo publicação dele. Dele? Não, publicação. O Serra Talhadense que mais publicou se chama Solidônio Leite. Dessa eu não sabia. Pois é, o pessoal não sabe nem o nome dele ainda, se chama Solidão. Eu estudo lá no Solidão. Lá no Solidão. E sabe que é uma coisa que eu acho interessante?
Que assim, é o Serra Talhadense que mais publicou livro, não é isso? Isso. Né? E é o cidadão que, Serra Talhadense, que ele não tem uma praça, ele tem um recantozinho, não é isso? Vocês, né? O cara não sabe a importância desse cara para história do Brasil. A importância dele na época dele. Na época dele, né? Muito amigo de Rui Barbosa. Inclusive um filho dele casou com a filha de Rui Barbosa. Rui Barbosa? É. Ô professor, eu sempre tive curiosidade mais sobre Sodano Leite. Ele é filho natural de Serra Talhada, não é isso? Sim. Né? Ele foi para o Rio de Janeiro, não é isso? Ele começou num convento aqui, estudando para ser padre. Para ser padre? Sim. E aí? Aí, muita gente fez isso anos atrás, com o intuito de estudar. Sim. E quando se aprumava, aí rasgava a batina e ia-se embora. Ia-se embora. Então, no caso... Ele foi um desses aí. Quando viu que história de ser padre não dava para ele, sim, aí deu no pé. Deu no pé. E... Mas assim, ele vai quando é rapaz, com 22 anos, por aí não. Pegar a lógica. Eu não sei precisamente a idade que ele foi lá para esse Rio. convento, seminário. Mas era bem jovem. É bem jovem. Porque assim, depois fez o curso de Direito, tornou-se um crânio no Direito. Ele era um mente pensante, né? Eu acho que... Porque assim, ele faz parte da academia... Deixa eu ver aqui se ele é da academia, meu Deus. Ele é patrono de uma cadeira da Academia Brasileira de Filologia. Exatamente. Ele foi consultor-geral da República. Exatamente, agora que eu estou lembrando disso. Um neto dele, Dr. Carlos Afonso, era o revisor do Palácio do Planalto. Todo texto que saía do Palácio do Planalto passava nas mãos de Dr. Carlos. Passava pela mão dele. Ele viveu muito aqui em Serra Talhada. Viveu? Toda brecha que ele tinha lá no Rio de Janeiro, aí corria para Serra Talhada. Era muito religioso. Ele era formado em Direito, mas também era formado em Teologia. Teologia. Aí era muito ligado à Igreja Católica. Sei. Então, assim, ele tem uma contribuição muito grande na história de Serra Talhada. Dr. Carlos? Sim. Ou Solidônio? Solidônio. Eu não vejo bem assim... É o nome, né? É o nome, né? É o nome. É mais assim... Solidônio Leite. É um Serra Talhadense. Que foi para fora e... Nessa fez um bom trabalho. Exato. Né? Já Carlos, Já Carlos Afonso... Carlos Afonso. Ele vinha aqui por curiosidade, né? De saber como era a terra do avô. Sim. Gostava muito de Serra Talhada. Ele não vinha aqui para não vir aqui em casa. Era? Era. Olha que coisa boa. Isso é um fato bem interessante. Tinha que vir assinar o ponto aqui e a gente bater altos papos. Altos papos. Né? Bem idoso já, o cabelo bem branquinho. Bem branquinho. Morreu há uns 3 anos. Das obras aqui de Serra Talhada, tem uma que o senhor destaca? Algum livro que o senhor está senhora? Que o senhor acha que... Tem uma obra que Uma obra? Eu acho, assim, importantíssima para a parte literária de Serra Talhada. Eu não consigo identificar aqui, assim, facilmente, não. Que são muitos. Mas é uma obra, uma publicação de Coca Lira, irmã de Pio, de Simplício. De Simplício. Era assim, todo mundo na época que ela publicou esse livro
tinha um livro guardado em casa, escrito a punho. A punho. Ou datilografado. Mas não tinha coragem de publicar. Mas era devido ao quê? Os custos? Ou porque não tinha coragem? Ou... Tinha custos, tinha coragem, tinha medo de ser criticado, etc. Tinha isso na época? Tinha. Ainda tem. Quantas pessoas têm livros guardados que têm vergonha de mostrar o que escreveu? Com medo de ser criticado pela opinião pública. É, exato. É assim, o que eu escrevo não é importante não é nada interessante, esse medo besta. Esse medo. Eu começo, quando eu ouço isso, eu começo dizendo assim, olha, não existe poesia feia. Sei. Bote isso na sua cabeça. Toda poesia é bonita, é interessante, merece ser lida. Às vezes o problema está no leitor. Está no leitor. Não sabe decifrar o que alguém escreveu. Aí às vezes o camarada cria coragem e publica. No caso, é o caso dela. Ela teve coragem. Teve coragem, publicou. Publicou. A partir do momento que Coca publicou o livro dela, o nome dele é Vivendo. O nome do livro é O Vivendo. nome do livro é Vivendo. A partir do momento que ela publicou esse livro, choveu de publicações. O pessoal tiver coragem de publicar. Exatamente. Ou seja, ela foi a pioneira aqui. Ela abriu as portas. Abriu as portas, limpou os caminhos. Foi. Veio Giovanni Sá, publicou um livro de poesia. Depois Iranildo, e por aí deslanchou. Então, no caso, ela foi a percussora. Foi. A percussora. Ela não sabe a importância que tem aquela publicação dela para literatura de Serra Talhada. Ela não sabe. Não. Eu acredito. E hoje, Mas assim... ainda vou parar para dizer isso a ela. Ainda vai, né? Você não sabe o bem que você fez o bem que você fez. De Serra Talhada. Aqui também, eu acredito que vai ter livro de Francis Neto Leite. Tem. Não tem? Onde eu sei que um serratalhadense publicou um livro, eu corro atrás. Às vezes eu peço a alguém para comprar lá para mim e botar a mão nele. E botar a mão. É. Recentemente, uma filha de Antônio Mãozinha publicou um livro lá no Recife. Eu tô doido para encontrar Maninho da Autopeça, para saber como é que eu faço para comprar o livro da irmã dele. Comprar o livro. Se não me engano, ela é uma médica. Ela fala sobre o que? A família ou sobre a cidade? Eu acho que é poesia. É poesia, né? É o forte daqui, é poesia. É poesia. É poesia. Só que eu nadei contra a maré. Por quê? Quando o primeiro livro que eu publiquei, todo mundo que tomava conhecimento chegava para mim e dizia, é poesia, né? Não, é crônica. É crônica. Professor HC, qual é a diferença de poesia para crônica? A crônica, ela é um conto. É um conto. E o conto é escrito em prosa, né? Não é com versos. Entendi. Então, no caso, a pessoa tem que começar por poesia. Assim, pensa o senhor assim, mas... Não, eu não publiquei um de poesia primeiro porque não tive oportunidade. Não teve oportunidade. Mas, até porque é muito caro. E é verdade. Quem trabalha para fazer a feira aqui sou eu. É verdade. Ô professor, é do meu conhecimento que o senhor, como se diz, com a turma, fundou um jornal, né? Fundou um jornal com a turma que falava sobre diversos assuntos da cidade, como política, cultura, né, história, né? Aí, qual é o nome do jornal, assim? Que é para o pessoal saber, assim. Olha, um deles que eu estava lá na fundação, inclusive quem deu o nome do jornal foi eu, é o Jornal Desafio. Jornal Desafio? Jornal Desafio. Quem teve a ideia de fundar o jornal foi Ronaldo Aureliano. Sim. E na hora de dar o nome, estava tudo pronto já, disse, mas falta o nome. Aí eu disse a ele, olha, publicar, trabalhar com cultura em Serra Talhada é um grande desafio. Sim. Por que não botar o nome Jornal Desafio?
Aí disse, eita, rapaz, é mesmo. Aí foi, botou o nome, Jornal Desafio. E parece que o Jornal Desafio, ele teve, na sua existência, 234... Não chegou a 200, não. Não chegou a 200, não. Mas passou de 20 anos, passou? Passou. Passou. Mais durou foi ele. Mais durou foi ele. E tem o Jornal da Academia, que é o Vila Bela Jornal. Esse é um jornal estritamente cultural. Não se fala em política nele. Mas ainda está, como se diz? Ele não está circulando porque no período da pandemia tudo parou, como você sabe. Exato. E quando a gente voltou, aí os colaboradores tinham evaporado e a gente publicava uns comerciais de determinadas empresas para arrecadar um dinheiro e pagar a gráfica para fazer. Para publicar. Aí ele passou a ser virtual. Sim. Mas aí, quando fala em alguma coisa virtual, falta o profissional para mexer lá e fazer o jornal acontecer. A gente começou, mas aí quem fazia era Zé Nunes. Sim. Zé Nunes foi transferido para Afogados na Engazeira. Foi assumir um cargo em Afogados lá, na Géria. Aí pronto, a gente parou. O jornal Vila Bela, ele começou com, foi com, deixa eu ver o nome, Egildo Torres, não, foi com Egildo Miranda. Não, esse jornal ele foi criado na década de 1930. 1930? Pelo professor Olímpio de Magalhães. Sim. Era um professor de língua portuguesa lá na Faculdade de Direito do Recife, que tinha uma paixão enorme pela cultura de Serra Talhada. Toda brecha de tempo que ele tinha lá, ele corria para Serra Talhada. Aí vinha aqui fazer jornal, movimentar de um ou de outro. Só funcionou um ano, na época do professor Olímpio. Quer dizer que o professor Olímpio, em 1930, ele foi até 1931. Não, começou no início de dezembro? De 30, sim. Parou em dezembro de 1930. Foi um ano só de circulação. Um ano certinho, né? Foi. Aí, para fazer uma homenagem ao professor, que foi uma figura fantástica aqui da nossa cidade, quando eu resolvi montar esse jornal, publicar, eu resolvi dar esse nome. Em homenagem a ele. Vila Bela Jornal. Vila Bela Jornal. Inclusive a gente usou a mesma logomarca. A mesma. Eu tenho um exemplar desse jornal. E foi fotografado e o camarada cobriu a letra do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ou seja, resgatou a história do jornal, né? Exato. Inclusive, no início da publicação, eu falo lá sobre isso, né? Sobre isso. Então, no caso, o senhor já participou do Jornal Desafio, onde o senhor, como é que se diz, foi um dos membros fundador do Jornal Vila Bela. Teve outro jornal que o senhor participou? Não, eu já publiquei textos em outros jornais. Em outros jornais. Inclusive, Antônio Neto fazia um jornal lá no Recife e eu colaborava com ele lá. Mas assim, para tomar a frente mesmo, esses dois. E depois, quando o Jornal Desafio passou a ser algo assim, voltado para o lucro, sim. Aí eu abri mão e fiquei só com o Vila Bela Jornal, que ninguém fala em dinheiro lá. Quantos livros o senhor, como se diz, o senhor lançou, o senhor... Assim, individuais? 4. Qual o nome de cada um assim? O primeiro que eu publiquei é o de Crônicas. Crônicas. O nome é Tratado de Astrologia e Ciências Afins. Aí depois
publiquei um livro de máximas, aquele que o pessoal chama de pensamentos. Publiquei um sobre o meu pai, que é isso aqui. Olha, pessoal, eu ganhei um exemplar de presente do professor. Deixa eu mostrar aqui. O livro de máximas é esse aqui, ó. Máximas. Esse aqui é o do pai do senhor, não é isso? É. Máximas de um livre pensador. Esse, no caso, é o segundo. É. É o segundo. Esse é o terceiro, não é isso? O do pai do senhor? Isso. Isso. Sobre esse livro aí, só fala o que dele? A mensagem. Qual isso aqui? Sim. São pensamentos. São 500 pensamentos tem aqui. 500 pensamentos. Você vai saber o que é que tem dele. Pode levar. Obrigado, obrigado. Aqui, pessoal. Aqui. Professor, o senhor quer sentar aqui na cadeira? Sim, pode falar. Publiquei um outro. O outro é um livro de poesias, de poemas, mas não tem aqui, porque ele foi feito por uma editora. Sim. E ele é bem carinho para chegar aqui. É 100 poemas marginais. 100 poemas marginais. Aí, esse marginais aí, leia-se aquilo que está à margem. À margem, né? É. Não é de bandidagem, não. Eu sei. Tem que explicar isso, né? Porque até teve um problema Sim. com a editora quando estava fazendo a capa. Mas isso aqui era de bandidagem. Aí fizeram uma capa toda desmantelada. Desmantelada. Destroceram os livros, então. Foi. Mas a literatura marginal é aquela que não está nos livros. Não é a convencional. Não é a convencional, no caso. É aquela mimeografada, xerocada. Sei. E que foi que eu fiz? Eu peguei 100 poemas que eu já havia trabalhado em sala de aula. Sim. E resolvi fazer o livro. Por isso que eu chamei assim de 100 poemas marginais. 100 poemas marginais. Professor, para nós finalizar aqui, pode ir. Vamos ver mais coisas, pessoal. Vamos aproveitar aqui a oportunidade. Deixa eu só vender o peixe aqui. Né? Vamos aproveitar a oportunidade que hoje é o dia, professor. Hoje é o dia da gente absorver conhecimento aqui do professor Diese. Estava procurando aqui um livro de minha esposa. Ela também já publicou o livro? Já. Quantos? Só um. Só um, né? De poesia? Poesia. Na marra. Na marra. Quando eu vejo alguém com um bocado de poema guardado no fundo da mala, sim, eu fico provocando. Não faça isso não. No caso, o senhor provocou ela a publicar, né? Se não fosse para publicar, era melhor não ter perdido tempo escrevendo. Exato. Eu concordo. Não é esse livro aqui, o dela. Vou mostrar aqui, pessoal. De Teresa Ribeiro. De que o amor é capaz. De poema. Deixa eu ir aqui. Pode ir, professor. Só vou mostrar aqui mais. Vou mostrar aqui. Aqui. Pessoal, aqui em Serra Talhada não tem um lugar igual a esse. Pessoal, olha aqui a vitória, pessoal. É um negócio impressionante. Eu vou fazer aqui um giro, enquanto o professor vai pegar. Olha aqui, pessoal. Vou fazer aqui uma torneira de novo. Deixa eu passar aqui devagarzinho.
Outro, professor, eu quero agradecer ao senhor pela generosidade, gentileza aqui de mostrar o acervo do senhor e de reforçar que esse é o maior acervo do sertão do Pajeú, né? Segundo pesquisa do professor Alberto, essa biblioteca é a maior biblioteca particular do sertão do Pajeú. É a maior biblioteca particular do sertão do Pajeú. E outra, assim, a gente não amostrou as coisas que tem dentro da gaveta, né? Que são muitas. A gente tem aqui 3 mapotecas daquela, cada uma tem 5 gavetas. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente não mostrou esse detalhe, mas é muita coisa, pessoal. Se for olhar o que tem dentro de uma dessas 15 gavetas... É muito material, é muito acervo. Vai muito tempo. É muito tempo. Professor, muito obrigado. Agradecido de coração. Pessoal, muito obrigado aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, valendo. Tchau.